O mundo inteirinho quebrou e o Brasil se saiu dela muitíssimo bem. O Brasil atingiu, agora no primeiro trimestre desse ano, um crescimento anualizado, uma taxa de 12%. Né? 12% enquanto o mundo inteiro estava quebrando. A gente assistiu Ford e General Motors nos Estados Unidos quebrando e aqui no Brasil Ford e General Motors batendo recordes de venda. A gente assistiu bancos americanos quebrando, bancos ingleses, bancos tradicionalíssimos ingleses, né, quebrando, e aqui no Brasil Itaú, Bradesco, Unibanco, antes da fusão, batendo recorde de lucro também. Então a classe de economistas no Brasil, ela foi testada, né, foi testada agora e se saiu muito bem. Então, que é um desafio de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada, diante do desafio que o economista brasileiro enfrentou durante essa crise, né? O nosso Banco Central deu lições para o mundo inteiro. Nosso Banco Central foi de uma competência extrema, né? Então eu acredito que a nossa categoria de economistas foi testada e, na minha opinião, foi muito bem aprovada. Quer dizer, a grande base de tudo isso está no próprio desempenho da economia brasileira. Perfeito. Os fundamentos econômicos estão sob controle, os nossos profissionais deram um grande exemplo para todo mundo, como o senhor está muito bem lembrando aqui. A gente assiste hoje, Wagner, os três setores da nossa economia extremamente autossustentáveis. A agricultura abastecendo o nosso mercado com a mesa do brasileiro muito farta, né, e exportando ainda. A gente vê a nossa indústria saindo da substituição, modelo de substituição de importações, passando para um modelo exportador de produtos com valor agregado aqui no Brasil, bastante valor agregado aqui no Brasil. E a gente vê a nossa área de serviços, construtoras, shoppings, hotéis, supermercados, dando exemplos de competitividade junto ao mundo, né? Então, eu acredito que a nossa categoria está dando, eu como professor daria nota 10 para ela. Maravilha. Bom, professor, ainda em termos acadêmicos, o próprio Codecon São Paulo tem um evento anual, que é muito importante, ele traz os assuntos para discussão. E agora em 2010, esse congresso também vai falar dessa questão da Copa do Mundo, da Olimpíada em 2016? Com certeza. Nós realizamos o primeiro Congresso Paulista de Economia, que foi o ano retrasado. O ano passado, São Paulo foi sede do Congresso Brasileiro e nesse ano estamos projetando para novembro, né, o segundo Congresso Paulista de Economia. E uma das áreas que a gente vai dar mais importância vai ser a nossa infraestrutura em decorrência desses grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíada. Quer dizer, o profissional terá aí no mês de novembro mais uma oportunidade para se inteirar sobre esse assunto, né? Vai ser em novembro. Em novembro. Até lá já devemos estar com o nosso presidente já eleito, né? E a gente vai convidar a equipe econômica do presidente eleito para fazer uma apresentação do plano de governo. Porque vai haver uma passagem de bastão. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, muitas coisas já estão em andamento, então precisa ver como é que vão ficar essas Exatamente, coisas, né? Exatamente. Inclusive a área do pré-sal vai ser contemplada também com o painel, que a gente vai trazer especialistas da Petrobras, né? Vamos contemplar essa área que é fundamental para o Brasil, a área de biocombustíveis, né? Muitos segmentos vão se expandir. Muito bom. O Brasil está passando um momento muito feliz na sua parte econômica. Que fase, hein, Que fase. Está parecendo o São Paulo Futebol Clube em final de Campeonato Brasileiro. Mas a economia brasileira está passando por um momento muito feliz. Muito feliz e, olha, em grande parte, graças à nossa classe econômica, de economistas. Torçamos aí para que tudo corra bem, não só em termos de Copa do Mundo, de Olimpíada, desses grandes desafios, mas por esse nosso jogo do dia a dia, esse jogo da economia andando, as pessoas podendo consumir, sem que a inflação suba, né, professor? Perfeito, aí vai, mais uma demonstração da eficiência dos nossos economistas, né? Nós tivemos nos últimos anos um ingresso no mercado de consumo, uma ascensão social de 35 milhões de brasileiros. 35 milhões de brasileiros que ingressaram no mercado de consumo. Nós tivemos nossos economistas, mais uma vez, planejando direitinho a política econômica, reduzindo um pouco os impostos sobre automóveis e eletrônicos, conjugado com uma política monetária de crédito consignado, né, de financiamento. Os nossos bancos não emprestavam para o consumo final, para o consumidor final, há décadas.
né? Então, essa política de redução de impostos, conjugada com uma política de crédito consignado, isso permitiu que, em plena crise, o Brasil transferiu as suas o investimento em suas exportações para o consumo interno e, através do abastecimento do mercado interno, nós superamos a crise com medalha de ouro. Usando essa expressão de Olimpíada, né? A gente ganhou medalha de ouro durante essa crise, graças à política econômica corretamente adotada por nossos economistas. Maravilha. Bom, quero aqui agradecer novamente, em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, a presença do professor Carlos Alberto Safati, professor da PUC, presidente atual do Codecon São Paulo, e economista já há muitos anos. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço e estou à disposição para umas próximas. Muito obrigado. Da mesma forma. Muito bem, agora que você já está por dentro das coisas envolvendo a Copa do Mundo, a Olimpíada, que serão aqui no Brasil, as duas próximas, confira também a agenda dos economistas para as próximas semanas. Cursos: Contabilidade gerencial de custos, formação e análise do preço de venda como instrumental para a atuação de economistas em empresas, dias 17, 24 e 31 de julho. Introdução à perícia econômico-financeira, judicial e extrajudicial, nos dias 31 de julho e 1º de agosto. Mais informações pelo telefone 11 3872 9880. E já que hoje nós estamos falando sobre esporte e economia, vamos conversar agora com Fabrício Moreno, que é diretor comercial da Futex, Futebol Exchange. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, você, Wagner? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer aqui a sua vinda em nome do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Fabrício, o que vem a ser a Futex, a Futebol Exchange? Como surgiu essa ideia? O que é esse produto, serviço, sei lá? O Futex é um simulador de bolsa de valores. Só que ao invés de a gente negociar ações de empresas, a gente negocia ações de times de futebol. Então os famosos players do mercado, vocês pegaram logo, foram os times, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, isso como se eles fossem, Petrobras, Votorantim, exatamente, grandes corporações. Interessante. Agora, isso tem toda uma vocação acadêmica, isso deve ter começado assim dentro de uma universidade. Isso começou em 2008, já fazem mais de 2 anos que o projeto está no ar, e começou num bate-papo de faculdade. Os 3 sócios na época trabalhavam, estagiavam juntos e estudavam na FEA. E num bate-papo sempre tiveram interesse de fazer alguma coisa junto e surgiu a ideia e levaram para frente. Bacana, ficou muito mais fácil para os alunos entenderem e hoje todos esses adeptos aí, esses, não sei se pode chamar de clientes, usuários do Futex. Os usuários. O grande objetivo do Futex é desmistificar a complexidade do mercado financeiro. E através do futebol a gente percebeu que é muito mais fácil aprender. Pois é, e qual é a similaridade, Fabrício, que existe entre o futebol e as empresas, os seus altos e baixos? Como é que a coisa se processa no dia a dia? Olha, como no mercado de ações, a gente tem empresas que são empresas de longo prazo e as empresas vamos dizer, que valorizam suas ações de curto prazo. No futebol é a mesma coisa, a gente tem as grandes equipes, o Corinthians, o Palmeiras, São Paulo, que em todos os campeonatos estão sempre lá na frente, brigando por uma posição na tabela e o título. E temos também os azarões, as pequenas empresas, os pequenos times que acabam surgindo e acabam complicando a vida dos adversários. Interessante. E isso a cada campeonato você renova, começa tudo do zero placar e começa tudo de novo? Começa tudo do zero. O Futex hoje trabalha com 3 campeonatos. Trabalha com o Campeonato Paulista, Série A, Campeonato Carioca, Série A e Brasileirão, Série A. E